Oi gente, tudo bem? Hoje eu tenho uma questão aqui sobre figurino, que se você já dança, se você já conhece o tribal, você com certeza já teve. Eu também já tive e é uma questão que a gente precisa realmente pensar, né? Ela precisa ser discutida de fato. Eu recebi a seguinte pergunta: fico sempre em conflito quanto à questão da apropriação cultural. Como podemos utilizar os acessórios e a joalheria de certo povo e fazer isso de uma maneira respeitosa, né? Eu acredito que a gente tem alguns fatores aí que a gente precisa levar em conta. Primeiro de tudo, é importante a gente lembrar que esses povos inspiraram por alguns motivos o tribal que nasceu nos Estados Unidos, né? Ali na região da Califórnia. Por uma questão de que essas culturas foram apresentadas numa feira de Chicago e essas pessoas tiveram acesso a essa dança, essa vestimenta, a joalheria de outros povos, tá? Porque isso poderia ser diferente se isso tivesse nascido em outro lugar ou tivesse sido dentro de outro contexto, né? Outra questão que a gente precisa lembrar é que isso sempre foi muito claro, sempre, que isso é uma fusão, é uma inspiração. Então o intuito nunca foi querer copiar, nunca foi querer reproduzir uma dança tradicional, uma cultura, um costume tradicional, até porque a gente não chegaria nem perto, né? A gente não tem essa vivência no nosso DNA. Agora, a minha opinião pessoal quanto a isso, eu sempre acho uma questão delicada a gente não se inspirar em algo belo que a gente vê, né? Por exemplo, a gente viaja para um lugar, tem acesso a uma determinada dança e não levar aquilo com a gente de certa forma, né? Mesmo que seja como uma inspiração. Eu acho muito complicado a gente querer regular como a outra pessoa vai interpretar isso, como ela vai se sentir, se aquilo vai tocar ela, né? É uma coisa assim, é como se a gente quisesse também ter um controle de como a nossa arte vai interferir na interpretação da outra pessoa e o que ela vai fazer com isso, né? Então eu acho muito delicado a gente achar que pode controlar isso. E aí eu queria dizer para vocês como é que eu lido com isso, né? Primeiro de tudo, eu tento sempre me inspirar sem tentar reproduzir nenhuma dança típica, porque eu realmente não me sinto na propriedade de fazer isso se eu não estiver estudando há muito tempo determinadas danças, e eu sei que eu não vou ter aquilo tão verdadeiro, né, dentro de mim. Mesmo quando a gente estuda há muitos anos, ainda a gente não viveu aquilo, né? Aquilo não faz parte tanto da nossa história como aquilo é realmente na realidade daqueles povos, né? Então eu nunca tive o intuito de reproduzir algo. Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente pensar se a gente realmente quer reproduzir ou se a gente está se inspirando, se aquilo é algo que passou na nossa vida, que a gente viveu, conheceu e inspirou a nossa arte de forma independente. Uma outra dica que eu te daria é que se você realmente quiser fazer uma referência, que você faça um estudo mais aprofundado de determinados povos, né? Saiba do que você está falando, né? Realmente procure conversar com alguém mesmo da cultura, da origem, procure, se possível, ir até o lugar, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, caso a sua intenção seja reproduzir de uma forma mais respeitosa. Então eu acho que sempre a pesquisa, o estudo é muito válido. Realmente a gente que dança tribal, que tem essa fusão de vários povos, a gente precisa usar disso com mais consciência, sim. Não sei se você sabe, mas nessa aula que a gente vai ter agora no dia 15, a gente vai fazer uma viagem pela estética do tribal e a gente vai conhecer parte da história que a gente sempre comenta nas aulas de tribal e tudo, mas por uma visão estética, né? Então você vai conhecer esses povos que possivelmente inspiraram o estilo lá no começo, né? Como que isso foi introduzido, você vai entender por que de certas padronagens, de certos tecidos, de certos amuletos, de certas joias e por que do tribal americano ter tido referência de determinados povos. Então, se você já pratica tribal e acha que esse workshop é para que você consiga construir um figurino com mais consciência, com mais essência e até com mais personalidade, né? Porque muitas vezes a gente reproduz aquilo que vem dos Estados Unidos, aquilo que a gente viu e achou belo, mas muitas vezes aquilo não condiz com a nossa essência, com a nossa personalidade e a gente não sabe
muito porque a gente não entende muito, né? Quando a gente fala de figurino, a gente fala muito de identidade, de caracterização, né? Então é importante a gente se conhecer, a gente, né, conhecer da nossa personalidade para saber o que serve pra gente e o que não serve, ok? Espero que essas dicas tenham te ajudado.